nessa noite para receber as bênçãos, mas para entrarem no reino de Deus. Porque uma coisa é a gente ouvir falar do reino de Deus. Outra coisa é entrar no reino de Deus. Uma coisa é ouvir falar do reino dos céus. Outra coisa é entrar no reino dos céus. Como isso é possível? Se a gente não vê o reino dos céus, a gente não vê o reino de Deus. Como isso é possível? Como é possível uma pessoa entrar no reino de Deus ou no reino dos céus? Então, meu Pai, apenas os interessados em salvar a sua própria alma vão estar aqui para aprender como proceder, como se comportar, o que fazer para entrar no teu reino, meu Senhor. Então eu te peço, Espírito Santo, traga apenas as pessoas interessadas, interessadíssimas, não os curiosos, mas os interessados em conhecer a Ti, o Rei dos Reis, o reino de Deus, e garantir a sua entrada no reino dos céus. Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, abra o entendimento do Teu povo, de todos nós, ensina-nos a ensinar o Teu povo o que o Senhor quer que seja ensinado, para que o Teu nome seja santificado em nossas vidas e o Teu reino espalhado por toda a terra. E então, uma vez que a pessoa adentra no reino de Deus, ela vai fazer a Tua vontade na terra como é feita nos céus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Por favor, pode assentar. Presta atenção. Quando a gente fala em reino de Deus, as pessoas entendem que o reino de Deus é um lugar maravilhoso, um lugar de alegria, de gozo no Espírito Santo, mas não tem ideia do que é verdadeiramente o reino de Deus, o reino dos céus. Às vezes a Bíblia fala reino de Deus, às vezes fala reino dos céus, mas é o mesmo. Eu penso, eu creio que aqui nós tratamos do reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E quando morremos, nós entramos no reino dos céus. Mas, seja o reino de Deus, seja o reino dos céus, é praticamente a mesma coisa. Então você, para entender o reino dos céus, ou o reino de Deus, você tem que ter ideias, você tem que pensar, você tem que raciocinar, para poder ver com os olhos da fé. Porque o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, Jesus fala isso. Mas ele vem e ele entra dentro de você. Ele entra dentro da gente, que é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo,
ela tem a visão do reino de Deus, ela tem uma visão, um entendimento do reino de Deus. Mas muitas pessoas, a maioria das pessoas, infelizmente, vem na igreja só para receber as bênçãos e não cuidam do mais importante, que é a sua alma, a sua eternidade, a salvação da sua alma, da sua vida. Por quê? Porque elas têm outras prioridades. Ela quer resolver o problema de casamento, ela quer resolver o problema com o seu marido, com os seus filhos, com a sua família, quer comprar a sua casa, quer ganhar dinheiro, quer estudar, quer trabalhar. Ela quer realizar os seus sonhos, os sonhos relacionados a este mundo. Sonhos realizados, mas que estão voltados para esse mundo. É resolver os seus problemas pessoais. Só que, quando a pessoa parte desse mundo, ela não leva o corpo dela. O corpo dela fica aí. Sim ou não? O corpo fica aqui. Não vai. Mas tudo que ela lutou e conquistou nesse mundo, fica também para trás. Seu casamento, sua família, seus filhos, seu dinheiro, suas propriedades, seu nome, tudo fica por aí. Inclusive o seu próprio corpo. Mas a alma dela não fica aqui. A alma dela vai para um lugar. Para onde vai a sua alma, que simboliza a sua vida? Para onde vai a sua alma? Ou vai para o reino de Deus, o reino dos céus, ou vai para o inferno. Então, para você ter uma ideia do que é os céus, você tem que ter uma ideia do que é o inferno. E nós temos um vídeo, uma ilustração do inferno, quando trata daquela história que Jesus conta sobre o rico e Lázaro. O rico morreu e entrou no inferno. O Lázaro, pobre, miserável, doente, enfermo, etc., morreu e foi para o céu. Então, ele mostra, Jesus mostra, é Jesus quem fala isso. E só ele tinha autoridade para falar sobre esse assunto, porque ele presenciou os dois, ele viu a situação dos dois. Na época em que Israel, ou Judá, estava exilado lá na Babilônia. Então aconteceu isso mesmo, aconteceu, é um fato, não é parábola não, não é história não, é um fato que aconteceu, um facto. Então nós vamos ter agora uma visão, você vai ter uma visão geral, ilustrada, do que foi aqueles momentos do rico lá no inferno. Presta atenção, hein? Porque a maioria das pessoas no mundo vai para o inferno. Isso está escrito, Jesus falou. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos.
Então vamos ver agora essa história ilustrada, para você ter uma ideia do que é o inferno. E eu vou dizer por que nós mostramos esse texto, essa matéria. Por favor, pode colocar aí. Alguém precisa me ouvir, por favor. Tirem daqui! Estou aqui há tanto tempo, pelas minhas contas, uns 3.000 anos, e a dor é a mesma do primeiro segundo que cheguei aqui. Não diminuiu nem um pouquinho. Eu lembro quando pedi a Abraão apenas uma gota de água para refrescar a minha língua. Mas ele disse: entre nós há um grande abismo, e esse abismo nunca mais se fechou. Eu lembro daquela vez que vi Lázaro em paz, enquanto eu gritava. E até hoje eu ainda estou aqui, gritando, ainda ardendo por dentro, ainda consciente. A gente nunca se acostuma. A dor, ela nunca diminui. É um fogo, cheio de enxofre, que não se apaga. A gente sofre, cansa e não para de sofrer. Quando eu estava vivo no mundo, eu também sofri, mas o sono me acalmava. Mas aqui ninguém dorme, ninguém descansa. É algo indescritível. Não, por favor, não! Estão ouvindo? Os gritos nunca param. São bilhões de vozes clamando, gemendo. É aterrorizante. Aqui o sujeito não tem direito de morrer. Todos têm o mesmo corpo, Gary. Um corpo que não se destrói. Os bichos saem da minha boca, da minha pele, rastejam sobre mim, e eu não posso matá-los. Eles me devoram por dentro, mas eu continuo vivo. Eu não aguento! Me deixa morrer! Por favor! Jesus! Por favor! Me dá mais uma chance! Se ainda estivesse na Terra, eu trocaria toda a minha riqueza, meus banquetes, por um minuto, para me arrepender. Eu não pude avisar meus 5 irmãos naquela época. Mas se alguém estiver me ouvindo, faça o que for possível, mas salve a sua alma. Aqui, nas profundezas do inferno, eu clamo para você se despertar enquanto há tempo, porque eu perdi a minha alma.
Você acredita nisso? Se você não acredita, não tem problema não. Acreditando ou não acreditando, isso é um fato. Isso é uma realidade. Jesus disse que lá onde está o lago de fogo e enxofre, para onde vai também a morte vai para lá. A morte vai para lá. O inferno vai para o lago de fogo e enxofre. A morte, o inferno, o diabo, a besta, o falso profeta, esses 5 elementos estarão dando entrada lá no inferno, lá no lago de fogo, que não é o inferno. Não é o inferno. O inferno é apenas um estágio. Isso aí é um estágio, porque ainda vem o lago de fogo e enxofre. E nesse estágio, os bichos não morrem. Não há morte. Não há morte. Não há descanso. Nem um segundo. Jesus fala sobre isso. E ele fala não só desses 5 elementos que estarão lá dentro do lago de fogo e enxofre. Estarão, vou repetir, o diabo, o falso profeta, a besta, a morte, o inferno, e tem a 6ª classe que vai para o inferno também, que está registrado num livro, o livro da vida. Tem um livro da vida. Quando nós nascemos, nosso nome está lá escrito no livro desse mundo. Não é assim? Todos nós. E quando morremos, também fica escrito lá, morremos. Não é isso? No céu também tem um livro dos que serão salvos. O livro onde está registrado todos os salvos. E quem não tiver o seu nome inscrito nesse livro, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que não é um inferno. Isso que você viu aí é uma ilustração do inferno. Não mostrou para você o lago de fogo e enxofre. Quer dizer, se no inferno é assim, imagine você o que será no lago de fogo e enxofre. Por que eu estou mostrando isso? Para você ter ideia do que é e de quanto vale a sua vida, você ter o seu nome inscrito no livro da vida. E para tê-lo escrito no livro da vida, você tem que vencer a si mesmo, vencer o mundo, vencer o pecado. Você tem que vencer. Em outras palavras, você tem que nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Por que a gente está fortalecendo essa ideia? Para você aprender, para você saber que
toda a sua luta, todo o seu empenho para ganhar dinheiro, para construir uma casa, para constituir família, para ser isso, para ter aquilo, aquilo outro, isso tudo é só por enquanto. Porque quando você morre, fica tudo por aí. E você não leva nada. Mas uma coisa é certa, a sua alma, a minha alma, a nossa alma, vai para onde ou para quem nós servimos aqui no mundo. A quem você tem servido nesse mundo? A quem eu tenho servido nesse mundo? Ao meu coração, aos meus instintos, à minha vontade ou ao meu Senhor Jesus? Depende disso. Se eu sirvo neste mundo ao meu Senhor Jesus, então, quando eu morrer, a minha alma vai direto para Ele. Ele garante a minha salvação. Mas, se eu morrer servindo a mim mesmo, a família, os entes queridos, etc., aos meus caprichos, então, quando eu morro, a alma vai para o lugar onde as pessoas se servem ou se serviam aqui na terra. Ora, nesse estudo nós falamos do reino espiritual de Deus, que é o reino de Deus. Você vê o reino de Deus? Não, nem eu. Mas, quando você entra no reino de Deus, você sabe que entrou no reino de Deus. Você tem segurança que você é de Deus. Você realmente nasceu de Deus. Então, através desse estudo que fala sobre o Espírito Santo, que revela o reino de Deus, e através do arrependimento, pelo arrependimento, a gente só pode entrar no reino de Deus através do quê? Arrependimento. E arrependimento não é uma sensação de desgosto que você tem por alguns momentos, ou um sentimento de tristeza, ou um sentimento de remorso, não. Arrependimento é o seguinte, só para você ter ideia, tem nada a ver com o coração, tem a ver com a inteligência. Você está se encaminhando para um determinado destino. Você se arrependeu, então você decide dar meia volta e andar no sentido contrário. Amém? Isso é arrependimento. De forma bem simples. É fácil? Não. Não, não é fácil. Durante essas aulas que se seguirão daqui para frente, às quartas-feiras, você vai ter informações vastas. Você vai entender as Sagradas Escrituras, que falam da a maior conquista que uma pessoa pode ter na sua vida, que é o quê? O reino de Deus. O reino de Deus. Quando João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus, quando ele veio, a primeira coisa que ele falou, o quê? Arrependei-vos. Por quê? Porque o arrependimento é
a porta de entrada no reino de Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Nós vamos explicar isso durante os próximos dias aqui. E mais, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É Ele que convence a gente do pecado. Não sou eu que tenho que convencer você do pecado, não. Eu não tenho que chegar, pegar você pelo corarim e dizer, você está pecando, você fez coisa errada. Não. Isso é obra do Espírito Santo. Ele que faz. E quando Ele faz isso, é porque Ele quer salvar a gente. Então Ele nos dá o dom do arrependimento, digamos assim. Essa dádiva de arrependimento. Portanto, somente o Espírito Santo é capaz de nos revelar o reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus sem a ação do Espírito Santo. Não sou eu, não é a Igreja Universal, não é o homem, não é a ciência, não é o mundo. Só o Espírito Santo conduz aqueles que Ele chamou, que Ele escolheu porque são sinceros, são verdadeiros. Ele escolhe os verdadeiros, Ele escolhe. Não é que a pessoa precisa, eu não posso mentir. Não, você não pode nem deve mentir. Mas não é pelas mentiras que você fala, não. Ele convence você da verdade que liberta, que faz você se arrepender, que dá a você uma consciência. Olha, eu tenho andado no caminho do mal, no caminho do erro, no caminho da injustiça, no caminho da mentira. Não, eu não quero continuar assim. Eu vou voltar, eu vou começar a fazer tudo certo a partir de agora. Eu não vou mais mentir, eu não vou mais roubar, eu não vou mais adulterar, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Isso é uma decisão que a pessoa toma por livre e espontânea vontade. Se ela não toma essa decisão, é porque ela não foi convencida pelo Espírito Santo. E se ela não foi convencida pelo Espírito Santo, então é porque ela não foi escolhida. Amém? Nós vamos ver isso tudo aqui. Você vai ver com seus próprios olhos e o Espírito Santo vai iluminar o entendimento de vocês. O Espírito Santo vai guiar o seu coração, o seu entendimento. Ele vai mostrar para vocês por que a vida de vocês não mudou ainda. Por que não muda a vida de muitas pessoas? Muda a vida de algumas, mas não muda a vida das outras pessoas. Você vai saber por que já foi batizada nas águas várias vezes e ainda não recebeu o Espírito Santo. Por quê? Você vai entender isso agora. Vai entender perfeitamente. Vai saber por que você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você vai entender por que ainda o seu batismo nas águas não teve nenhum valor. Não aconteceu nada. Não mudou a sua vida. Você vai entender a importância do arrependimento. Sem arrependimento, está escrito, não há perdão de pecados. Para você poder ser perdoado, você tem que se arrepender.
Mas o que é arrependimento? O que é arrependimento? Hã? Não ouvi. Fala alto, pessoal. Hã? Mudança de atitude, de direção. Quer dizer, você estava indo no caminho do pecado, da mentira, você dá uma meia volta e vai no caminho da verdade, do que é certo, do que é justo. Fala a verdade, aqui para nós. Sinceramente, deixa eu chegar mais próximo. Vamos pensar um pouquinho. Quantas pessoas que você conhece, que nós conhecemos, né? Especialmente parentes que a gente conhece mais próximo, não é verdade? Entes queridos, sim ou não? Parente. Quantas pessoas você conhece e que não dão a mínima para as coisas de Deus? É ou não é? Sim ou não? Sim. Você fala de Jesus para essas pessoas, ela ri de você. É ou não é? Ela chama você de fanática. Sim ou não? Por quê? Porque a elas não foi revelada o que foi revelado a você. Amém? Se você tem temor a Deus, se você teme a Deus, pelo fato de você vir na igreja, isso já mostra que você teme a Deus. Só pelo fato de você ter temor a Deus, mesmo sem ter o batismo com o Espírito Santo, Deus já chamou você. Deus já escolheu você. Agora, você tem que fazer a sua parte. Porque Ele fez a parte dele. Agora, você tem que fazer, nós temos que fazer a nossa parte. Amém, pessoal? Está claro para você? Sim ou não? Sim. Então, é impossível alguém entrar no reino de Deus, o reino que você não vê. Eu vejo o reino de Portugal, eu vejo o reino dos países, não é? Mas o reino de Deus eu não vejo. Mas onde está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. E essa visão, esse entendimento do reino de Deus em nós, é o Espírito Santo quem revela. Não foi você que me convenceu. Não foi lendo a Bíblia que eu creio nisso aqui e aconteceu. Não, é o Espírito Santo que revela. O Espírito Santo, ele revela a palavra dele. Ele ilumina o seu entendimento para você entender a palavra dele, entender a vontade dele. Agora, ele não obriga você a segui-lo. Para você segui-lo, você tem que deixar de seguir aos seus próprios corações. Você tem que deixar de seguir o mundo. E isso se chama o quê? Arrependimento. Amém, pessoal? Vamos falar muito sobre arrependimento. Porque ele é a porta de entrada no reino de Deus. É como, por exemplo, se a pessoa faz fila para entrar no reino de Deus, os arrependidos, Deus conhece. E as pessoas que também foram arrependidas conhecem a Deus. Mas os que não conhecem a Deus, eles vão procurar, não vão achar a porta de entrada do reino dos céus.
porque precisa do arrependimento. Amém? Então vamos lá. Primeira pergunta, que é: quem tem poder e autoridade para convencer alguém do pecado? Só o Espírito Santo. Amém? A obrigação do pastor é pregar o Evangelho. Mas quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então, o membro, o pastor, ele não pode chegar para você e falar assim: fulano, você está adulterando, isso é pecado. Ele não tem essa autoridade. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Só Ele. Ele que tem essa autoridade. Porque quando Ele fala com alguém, Ele convence. E quando Ele não fala, a pessoa não é convencida. Amém? Então, se alguém chegar para você: não, você está pecando. Espera aí. Quem é você para me julgar? Não é verdade? Então, só Ele, o Espírito Santo, é capaz de convencer. Porque é o que está escrito. Aqui diz o texto: o Espírito Santo agindo no interior humano traz plena consciência do estado perdido do pecador e o leva a sentir a tristeza. Veja só. E o leva a sentir a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus, não segundo o homem. Não pelo convencimento do homem. É a tristeza segundo Deus. E o leva a sentir a tristeza segundo Deus, que resulta num sincero arrependimento. Em outras palavras, olha só, o Espírito Santo chega para mim e fala assim: você fez isso de errado, você errou, você pecou. Na mesma hora, Ele me convence e eu sinto uma tristeza imensa, porque eu fiz aquilo que era contrário à vontade dele. É isso que é convencer. Ele convence. Quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo, então ela tem a autoridade, ela tem poder para fazer o quê? Se arrepender. Não, então não vou fazer mais isso. Nunca mais vou fazer isso. E então, a tristeza que Deus colocou nela por causa do seu pecado, fala, então, tomar a decisão de se arrepender, que é mudança de direção. Amém? Não tem nada de sentimento, coração. Estou sentindo tristeza porque Jesus me convenceu. Não, você está sentindo tristeza porque você sabe que você errou e você sabe que tem que se consertar. E você tem que se consertar. Porque quando Ele convence, é para salvar, não é para condenar.
Então o Espírito Santo, agindo no nosso interior, traz plena consciência do estado perdido do pecador e o leva a sentir a tristeza segundo Deus. Tristeza, presta atenção, tristeza segundo Deus. Não é tristeza porque você perdeu, não. Poxa, eu tentei e eu perdi. Não. É tristeza porque Deus convenceu você daquele pecado imenso, que resulta, então, num sincero arrependimento. Então, quando Deus convenceu você de um pecado que você cometeu, é para salvar você, é para te ajudar, é para estender a mão. Ele convenceu você, o que você vai fazer agora? Não, agora eu vou me arrepender, não vou fazer mais isso, nunca mais vou fazer isso. E isso se chama arrependimento. Essa é a porta de entrada no reino de Deus. Sem isso, se não houver arrependimento, não pode ser batizado nas águas. Nós vamos falar sobre esse assunto. Se não houver arrependimento, não adianta buscar o batismo com o Espírito Santo, que não vai receber. Está perdendo tempo. Se não houver arrependimento, não adianta fazer jejum, que não vai funcionar. Você vai deixar de comer e não vai funcionar. Nada do que é espiritual funciona enquanto a pessoa não se arrepender ou convencida pelo Espírito Santo. Nós estamos tratando de quê? Nós estamos tratando de quê? Qual o assunto? Salvação, reino de Deus, reino dos céus, o que é eterno, eterno, por toda a eternidade, como Deus. Quando a pessoa investe a sua alma no ouvir e obedecer a palavra de Deus, ela está investindo a sua alma na sua eternidade. A eternidade da sua alma. E só investe a alma na eternidade é porque crê que haja uma eternidade da alma. Amém? Amém. Você só vai investir no reino de Deus porque você crê que existe o reino de Deus. Você só vai investir no reino dos céus porque você crê que existe o reino dos céus. Amém? Amém. Entenderam? Sim ou não? Está claro? Então diz aqui o texto sagrado: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Quer dizer, ninguém se arrepende para a salvação. As pessoas se arrependem. Eu me casei mal, me arrependi. Vai embora para o seu lado e eu vou para o meu lado. Isso elas se arrependem. Mas se arrepender segundo Deus, ela fica triste. Poxa, eu não podia ter feito isso. Então ela fica triste, se entristece e larga aquele erro. Então diz que a tristeza segundo Deus opera para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera o quê? A morte. Como é que é essa tristeza do mundo? Casei errado. Eu casei mal. Me arrependo de ter casado. Gerei um filho. Eu não queria ter gerado filho.
Mas agora você vai ter problema com esse filho, porque esse filho trouxe para você tristeza, agonia, etc, etc, etc. Então, a tristeza, segundo o mundo, traz dor. A tristeza, segundo Deus, traz salvação. Amém? Entenderam? Bacana, né? É ou não é? Na Bíblia Fiel comentada, encontramos a diferença entre esses dois tipos de tristeza. Você pode ver depois, e tem um comentário nosso, para você avaliar, pesar. Quando você estiver em casa, você vai pesar, vai verificar, vai conferir esse texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Há pessoas que têm dificuldades para achar o versículo, não é isso? Sim. Não é isso? Sim. Mas quando você vier e trouxer a sua Bíblia, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos perguntar, fulano, abra a sua Bíblia aí nesse versículo, por favor. Aí você já vai ter que aprender, você vai ter que se virar. Porque todo mundo vai ficar esperando você. Amém? Sim ou não? Hã? Você tem que saber manusear a Bíblia de capa a capa. É só ler, só procurar ver. E quando você manusear a Bíblia, você vai ficar experiente. De forma que você vai achar depois os outros versículos que forem citados, mencionados, com facilidade. Mas é bom que você vá se ambientando com a sua palavra, a Bíblia, a sua Bíblia. Amém? Nós temos uma Bíblia, a Bíblia que nós adotamos, a Bíblia Fiel, comentada, que não é como essa Bíblia que você tem aí de outras editoras, não. Ela é uma Fiel comentada. Tem comentários nossos ali. Então, às vezes nós vamos citar esses comentários. Leia aí esse comentário meu. Mas você não tem essa Bíblia, então você deve procurar adquiri-la. Tá certo, pessoal? Amém? Amém. Nós vamos deixar por aqui, parar por aqui, porque nós teremos agora a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia, por exemplo, todos estão em condições de participar? Sim ou não? Hein? Quem está e quem não está? Quem está em condições de participar? Quem se arrependeu, né? Hã? Quem está arrependido. Da mesma forma, para você se batizar nas águas, você tem que estar arrependido. Para participar da Santa Ceia, você também tem que estar arrependido. Amém? Amém. Da mesma forma como você tem que estar arrependido para participar da Santa Ceia, você tem que estar arrependido para receber o batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, não adianta você participar da Santa Ceia sem estar o quê? Arrependido. Senão não vai valer de nada. É apenas um ritual religioso. Não adianta nada você entrar no batistério para ser batizado se você não se arrependeu dos seus pecados. Vai entrar um pecador seco, vai sair um pecador molhado. Então, o que é espiritual, o que é o reino de Deus, é invisível. E é uma coisa pessoal, é você e Deus.
Eu não sou e não estou aqui como juiz para dizer, você pode participar da Santa Ceia. Você não pode. Não, isso é uma coisa pessoal. Você se apresenta para ser batizado nas águas. Se você se arrependeu, amém. Se você não se arrependeu, eu vou batizar você a si mesmo. Eu não sei se você se arrependeu, como é que eu vou saber? É uma coisa do seu coração. A mesma coisa é a Santa Ceia, que vai ser servida agora. Como é que eu sei que você pode participar? Eu não sei. Você que vai decidir. Se você é realmente uma pessoa, daqui a pouquinho o bispo Domingos vai falar, que para que a gente possa se aproximar da Santa Ceia, da mesa do Senhor, a gente tem que estar preparado. Mas isso é uma coisa pessoal no coração. E só o Espírito Santo pode conduzir. Mas há pessoas que participam de qualquer maneira. Vivem no adultério e vêm de domingo aqui e participam da Santa Ceia. Quer dizer, o que adianta essa pessoa vir na igreja? O que adianta o dízimo dela? O que adianta a oferta dela? Não adianta nada. Ela pode fazer o que quiser, que não vai somar nada na vida dela. Então, tudo que você fizer tem que estar enquadrado dentro de um sentimento acima do sentimento humano. Uma atitude que se chama arrependimento. Amém? Bispo Gonçalves, ou Bispo Domingos.